Bom dia, sétimo ano. Tudo bom com vocês? Espero que sim. A nossa aula hoje é produção textual e nós iremos terminar, né? Vamos fazer a correção dos exercícios e terminar a parte que nós temos de produção textual. Na aula passada nós falávamos sobre poema visual, que nós já tínhamos visto em língua portuguesa. E estamos retornando, né, estudando novamente em produção textual. Na última aula, nós vimos o texto Pêndulo, né, ela se encontra na página 70, não sei se vocês lembram, se vocês corrigiram, né, página 70. E nós fizemos a interpretação textual desse texto. Sendo que eu não fiz a interpretação toda, eu deixei algumas páginas para vocês realizarem em casa nessa semana e corrigirmos hoje. Então, a página 74, 75, 76 e 77, nós iremos corrigir agora, ok? Vamos lá, produção textual, página 74. Pesquise alguns poemas visuais em livros ou na internet. Escolha um, traga-o para a sala de aula a fim de realizar essa atividade. Que imagem o poema escolhido forma? Que palavras foram empregadas e de que maneira elas se relacionam com a imagem formada? Então, o número 7 da página 74 é um trabalho de pesquisa. Isso indica que é uma resposta pessoal. Não tem como eu falar por vocês. Vocês terão realmente que pesquisar um poema visual para que possam responder. Assim também é o exercício número 8. Reúna-se com o colega, observe as imagens a seguir. Faça uma lista de palavras que poderiam ser empregadas para cada imagem. É lógico que nós não iremos nos reunir com ninguém, né? Nós iremos fazer sozinhos. E vocês teriam que colocar para cada imagem palavras para que pudessem ser formado esse poema visual. Então, essa questão também é uma resposta pessoal. Não tem como eu corrigir aqui com vocês. Apenas quando nós voltarmos, eu irei olhar material por material, livro por livro. Página 75. Agora você e seu colega deverão escolher uma das imagens das atividades anteriores. Então, a número 9 é baseada em tudo aquilo que nós fizemos na página anterior, né? Então, não tem como eu corrigir. Como é que eu vou corrigir algo que eu não sei o que vocês colocaram? Então, página 75 também irei ver quando voltarmos. Página 76. Observe a seguir outro poema visual. Canção para ninar, gato com insônia. Então, Então, esse daqui é um poema visual que utiliza recursos, né, gráficos, a imagem, as palavras, o né, como se fosse uma canção de ninar, né, um formato, se observarmos esse gráfico nessa imagem, forma o gato. Então, quando fala que é canção, é porque é algo que tem som, sonoridade. E gato com insônia quer dizer que não dormiu, né? Insônia significa não dormir. Não, você não ter o sono. Então, ele não tem o sono, mas produz sons, né? Ele está inquieto, uma inquietude, pode ser? Não sei. Isso estamos analisando friamente. Vamos agora para as perguntas. Um dos recursos verbais possíveis para criar um poema visual são as onomatopeias, que nós já sabemos que são a tentativa de reprodução do som através de palavras, de letras, né? Identifique-as no poema e explique a que cada um se refere. Então, se a gente olhar o rom, né, o que está formando o gato é o som desse gato, né? Essa inquietude, esse som que o gato está produzindo. E esse Z
né, ele indica o ato de dormir, a questão do sono. Então, quando fala canção para ninar gato com insônia, quer dizer o quê? É uma canção que vai fazer um gato com insônia querer dormir, ok? Então, desculpem, o rom-rom, que desenha o gato, significa a produção do som que esse gato produz, e esse zum indica, né, o ato de dormir. B. Desculpem. Com base no significado dessas onomatopeias, qual é a relação entre o seu emprego e a imagem visual formada? Então, o que eu falei, o som produzido, ele formou a imagem de um gato, né, que ajudou tanto o som quanto a imagem. Então, torna-se visual pelo formato do som produzido, está produzindo a imagem do gato. E C. Que outras palavras você acha que poderiam ser utilizadas para compor o poema e manter a mesma ideia? Então, aqui vocês podem colocar qualquer outro som que possa compor essa imagem, ou que pudesse contribuir para a criação dessa imagem. Aqui também é uma resposta pessoal. Então, nós vimos, dentro de poema visual, que a gente tem um sentido, né? A gente compreende aquilo que está sendo passado pelo visual, pela imagem, por poucas palavras, pelo que essa imagem ela está produzindo, né? O formato como essas palavras são colocadas dentro do texto, o que está nos passando, como está fazendo essa relação entre o poeta e o escritor. Se lembrarmos, né, na nossa aula de língua portuguesa, era um plano, né, tinha um plano preto e como se fosse uma cachoeira, uma torneira, uma cascata, né, como se fosse a água caindo. Então, assim, temos que pensar que o poema visual, ele trabalha, ele passa a sua ideia não só por palavras, mas por todo um contexto, toda uma imagem, ok? E eu deixarei para casa, né, para nós podermos corrigir na próxima aula, página 78 até a página 83. Ah, professora, é muito? Não, não é muito. Se nós olharmos, é lógico que vai ser muito em relação ao trabalho que nós corrigimos hoje, que foi pouquinho, né? Quase. As respostas eram muito pessoais. Essa daqui não. A gente não vai ter. Bom, vamos ter sim respostas pessoais, mas nem tanto, ok? E essa parte ela vem falar de denotação e conotação. Esses dois termos eles são bem utilizados. Está bem no nosso dia a dia, mas talvez a gente não utilize a palavra em si. A gente pratica, mas a gente não fala agora com uma conotação, agora é uma denotação. O que significa denotação? É o sentido literal da palavra, é aquele sentido de dicionário. Se eu falar casa, você vai pegar a ideia da casa que se tem, né, lugar, moradia, você vai abrir, procurar no dicionário e vai procurar o significado da palavra casa. Isso é denotação, é o significado de um dicionário, é o significado real da palavra, é o significado literal da palavra. Agora tem a conotação, é o sentido figurado, é o sentido que depende do contexto para que nós possamos identificar o que se trata. A palavra conotação significa ter várias possibilidades de sentido, ok? Então, aqui, na página 78, eu peguei até um exemplo do exercício de vocês, esse daqui pequenininho. O nosso texto vem escrito assim: eu vi o cego dando nó cego na cobra.
Vi cego preso na gaiola da visão. Então, quando eu falo a palavra cego, eu vi o cego, eu estou dizendo que eu vi aquela pessoa que é portadora, né, de uma deficiência visual, né, o cego portador de deficiência visual. E quando eu falo, eu vi o nó, eu vi não, dando nó cego, esse termo nó cego, não é que o nó não tem essa visão, não consegue visualizar. Esse nó cego significa um tipo de nó, né? Um tipo de amarração, né? Quando eu dou um nó num barbante. Então, desses nós, né? O nome desse nó é cego, né? Porque é difícil de se tirar, de desfazer. Então, só voltando. Denotação é o sentido literal, sentido dicionário. E conotação é o sentido figurado. Significa ter várias possibilidades de significado, ok? Depende do contexto. Então, os nossos exercícios vão estar baseados nisso. Conotação e denotação está no nosso dia a dia. É que a gente pratica. A gente não diz que está fazendo... estou fazendo conotação. Não, a gente pratica. A gente simplesmente faz. Ok? Então, realizem os exercícios das páginas 78 até a página 83. Que na próxima aula nós iremos corrigir. Ok? Em relação à prova, professora, isso vai cair na prova? Vai, uma questãozinha para você dizer qual é o sentido dessa palavra dentro do texto, né? Um sentido conotativo, um sentido denotativo. Isso dentro da prova de língua portuguesa, tá? Nada de mais, nada de incomum. Como também poema visual, super comum, tá? Nós fizemos exercícios e não vimos nenhum... não tivemos dificuldade em relação ao poema visual. Então, assim, iremos trabalhar normalmente. Vimos também, dentro do nosso poema, né, que nós vimos poemas, a questão de figuras de linguagem. Próxima aula eu volto rapidinho e dou aquele fechamento em poemas, figuras de linguagem. Porque está presente no nosso poema. Então, assim, não se preocupem, tudo vai ser muito tranquilo, muito fácil de se fazer, ok? Vocês já sabem como eu trabalho, vocês sabem que não tem tanto mistério. Então, próxima aula, corrijo e dou a finalizada do nosso conteúdo. Um beijo, página 78 até a página 83.